O assunto é voto, voz e redes, entre opinião e decisão. Nossa mediadora será a experiente jornalista, minha colega, Thaís Herédia. Por favor, ao palco, Thaís. Bem-vinda. E os nossos convidados, já temos aqui no telão, vou chamando um a um, Rubens Pereira Júnior, deputado federal pelo Maranhão. Por favor, deputado, bem-vindo. Orlando Silva, deputado federal por São Paulo. Já se dirigindo também ao palco, temos Alessandro Vieira, senador por Sergipe. Por favor, senador. E deputado federal por São Paulo, Guilherme Boulos. Por favor, deputado. Sejam todos bem-vindos. Já todos posicionados, pedimos a gentileza de que se posicionem nas cadeiras localizadas abaixo de suas respectivas fotos, para uma melhor visualização da nossa plenária e também para quem nos acompanha em casa, no YouTube da Esfera Brasil. Pronto, foi só o microfone, deputado. E já seguindo, então, para o nosso terceiro painel, uma ótima conversa a todos. Aproveitem. Obrigada, Carol. Bom dia, quase boa tarde a todos, mas ainda bom dia. Obrigada ao Esfera, ao João, à Ana, me convidarem para participar desse debate. Quero agradecer aqui aos deputados, ao senador, por aceitarem compor essa mesa nesse tema que agora, talvez mais do que nunca, tenha assumido um caráter ainda mais urgente no nosso país, e a provocação para o debate está exigindo que a gente avance. O Brasil não pode mais ficar travando as soluções diante do que está se impondo hoje, com os riscos que a falta de regulação, que o excesso da polarização e dos riscos das mensagens e da atuação das redes sociais no mundo inteiro, no Brasil, então, mais do que nunca, lembrando que o nosso contexto é um contexto também de pré-eleição, né? E vocês, como políticos que são, ano que vem, certamente estarão se colocando aí diante da possibilidade de se reelegerem ou se candidatarem a um outro cargo, e vão estar expostos a essa situação. Senador, eu quero começar com o senhor, porque acho que, não sei se foi o Antônio Rueda, mas algum dos participantes aqui do debate mais cedo lembrou da aprovação do ECA Digital, que é esse projeto que coloca limites para a participação das crianças. Quer dizer, esse, então, acabou virando ainda mais urgente, com todo o escândalo que foi desvendado, ou pelo menos revelado com bastante publicidade pelo FELCA, né? Que nos colocou, eu que sou mãe de adolescentes, nos colocou diante de uma situação absurda, né? Que a gente já convivia e foi deixando passar. Então, acho que para a gente abrir esse debate, depois quero tratar mais do ponto de vista da regulação, mas para a gente abrir esse debate, eu acho legal tratar desse marco, da possibilidade da aprovação desse marco, já que a gente tem como contraponto o PL das fake news que travou. Então, pelo menos do ponto de vista da proteção das crianças, talvez a gente enxergue algum avanço. Bom dia. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, João, pessoal do Esfera. Veja, tem um ponto, Thaís, interessante, coincidência aí, eu sou autor dos dois projetos. Eu sou autor do 2630, que é o projeto das fake news, e sou autor do 2628, que é o projeto que agora foi chamado de ECA Digital. ECA Digital. O que tem de diferença entre os dois projetos? A definição do foco, né? O aprendizado do primeiro projeto nos permitiu fazer, em 22, a apresentação do texto original do 2628. É um texto focado exclusivamente na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. E esse texto foi amadurecendo ao longo do tempo, e ele foi, já na Câmara dos Deputados, acelerado, sim, pela divulgação do vídeo do FELCA.
ele já estava com pauta de urgência, ele já tinha uma boa relatoria do deputado Jadiel Alencar, mas o contexto acelerou por conta de um vídeo viral, né, do Felca. E tem um aprendizado aí importante que nos mostra um caminho a seguir no tocante à regulamentação do ambiente digital. Primeiro de tudo, a definição clara do objeto. Acho que objetos muito abertos, muito amplos, dificultam. Então, quando a gente definiu bem o objeto, criança e adolescente, isso favoreceu o consenso. O segundo ponto, a busca deliberada pelo debate com aqueles parlamentares que verbalizavam contra o projeto. Então, eu tenho registrado desde o início, a senadora Damares Alves foi uma parceira fundamental no Senado, fundamental. E lá na Câmara dos Deputados, a cada manifestação, por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira, o deputado Sóstenes, a gente foi em busca deles para apontar, para ouvir os questionamentos e para apontar os objetos efetivos da lei, porque muitas das críticas eram apenas desconhecimento, né? É um projeto que não afeta de hipótese nenhuma a liberdade de expressão, não coloca em risco a liberdade de ninguém e protege com muita densidade as crianças na medida em que responsabiliza as empresas. A gente tem que entender esse ambiente digital com um pouco mais de cuidado. As empresas de tecnologia de informação hoje são as empresas mais bem-sucedidas da história do capitalismo. Ninguém tem na história tanto recurso financeiro, tanto poder político como essas empresas têm. Elas já têm total condição de fazer a proteção das crianças e não fazem porque não interessa economicamente para elas. A partir do momento que você tem uma legislação, sim, seguramente elas vão tomar as medidas necessárias de proteção, que começa do básico, que é a verificação de idade para o acesso. Então, a gente deve concluir essa votação, espero que nessa semana no Senado, porque o substitutivo retornou ao Senado. A gente está aguardando essa pauta junto ao presidente Davi Alcolumbre, para que a gente possa entregar, vai ser a primeira legislação das Américas desse tipo. E significa muito, porque o Brasil mostra que é possível, sim, fazer um trabalho político de densidade, de muito impacto e gerando consenso. Também na Câmara dos Deputados a votação foi unânime, então acho que foi um avanço muito grande. Deputado Boulos vai precisar nos deixar em breve, então quero lhe ouvir para começar. O senador falou aqui em pontos que são exatamente os pontos que travam o debate sobre, por exemplo, o PL das fake news ou qualquer avanço na regulação das redes sociais, que é a questão da responsabilização, de como fazer essa responsabilidade, né? Ainda bem que, no caso das crianças, talvez a gente consiga avançar com alguma coisa, mas, do ponto de vista geral, a responsabilização gera um entrave gigante nesse debate, né? O cargo de quem determina a quem ficará a responsabilidade de determinar o que é fake news ou não, de moderar ou não esse debate. Então, assim, diante dessa diferença e desse entrave, e olhando para a realidade em que o debate está quase que interditado, mas a gente está sofrendo uma pressão enorme, inclusive agora, diante das imposições do governo americano. Onde é que você está enxergando o espaço para avanço? Thaís, primeiramente, bom dia a todos, agradecer ao João pelo convite. Eu acho que nós temos que tirar esse debate do pântano que alguns intencionalmente buscam colocá-lo. Transformar o debate de regulação das redes sociais num tema de censura é, inclusive, ignorar a regulamentação já existente sobre radiodifusão e todos os outros meios de comunicação. Regulamentação não é censura de conteúdo. Ninguém está propondo um polígrafo digital para saber o que é verdade e mentira na publicação de rede social. O que está se propondo é que o ambiente digital não seja um ambiente livre para cometimento de crimes. Se uma emissora de televisão publica um programa, isso já aconteceu inúmeras vezes, que denota legalmente calúnia e difamação, ela vai responder por um direito de resposta. Se se comete crime no rádio ou na televisão, vai se responder pela legislação vigente. O que não pode acontecer é o que é crime nesse ambiente não ser crime no ambiente digital. Até porque
nós estamos cada vez mais tempo, e as gerações mais jovens ainda mais, no ambiente digital. Não pode ser terra de ninguém, terra sem lei, selvageria. Você pode fazer linchamento à vontade, você pode, porque em última instância isso tem a ver com o modelo de negócio das Big Techs, impulsionar conteúdos criminosos à vontade. Não é conteúdos que eu concorde ou discorde, não é isso que está em jogo. São conteúdos que cometem crime. Conteúdos que, por exemplo, estimulam golpes de Estado, são conteúdos que cometem crime. Conteúdos, por exemplo, que promovem linchamento público, ignorando a lei e o Estado de Direito, são conteúdos criminosos. Se eu falar isso aqui e promover linchamento, eu vou responder criminalmente. Por que se eu falar isso nas redes, utilizando os veículos das redes, elas podem difundir isso à vontade e ganhar dinheiro com isso? 97% do lucro da Meta é em publicidade, em impulsionamento. Esse impulsionamento, ele tem que seguir as regras legais. A Meta não pode impulsionar a compra de arma num país em que a compra de arma é ilegal. A Meta não pode impulsionar conteúdos contra as instituições de fechamento do Supremo Tribunal Federal, de qualquer ordem, num país que tem uma Constituição e Estado de Direito. A Meta não pode criar suas próprias leis. O Google não pode criar suas próprias leis. Eles não são estados. São grandes corporações transnacionais que têm que seguir a legislação dos estados onde atuam. Como ocorre em qualquer mercado. Qualquer empresa, qualquer indústria que se estabeleça num país vai seguir a legislação desse país. O mesmo tem que valer para as Big Techs. Então, o debate aqui não pode ser colocado como quem defende liberdade de expressão e quem defende censura. Até porque os que hoje se colocam como arautos da liberdade de expressão no debate político são aqueles que historicamente exaltaram a ditadura militar nesse país que caçou a liberdade de expressão. Agora, deputado, como avança nesse debate, assim, pragmaticamente? Porque o desafio está imposto, né? E realmente essa discussão, eu nem citei a questão da censura, da liberdade de expressão, e tal, que essa me parece que está num campo acima, inclusive, do debate político saudável, que é o que a gente tenta travar diariamente. Onde é que você enxerga espaço para encontrar um lugar comum pragmático no avanço de uma regulação das redes sociais no Brasil? Thaís, eu acho que são duas medidas. Uma é ter textos legais claros que inibam qualquer tipo de interpretação tendenciosa de ataque à liberdade de expressão. Mas isso nós já tivemos. Eu acompanhei o deputado Orlando Silva passo a passo, era líder da minha bancada em 2023, quando foi pautado o PL 2630, do qual Orlando foi relator na Câmara. Orlando fez todas as concessões, ia para as reuniões de líderes, exaustivamente esclarecia o texto, concedia no texto, negociava no texto. Agora, existe uma coisa que não é simplesmente boa vontade parlamentar, é o poder de pressão e lobby das Big Techs. E foi isso que impediu a aprovação do texto em 2023. Então, o que vai nos permitir avançar nesse tema pragmaticamente é se construir um grupo de parlamentares que tenham a coragem suficiente para enfrentar o poder e o lobby das Big Techs. Passamos por pouco, raspando. Conseguimos aprovar a urgência no plenário da Câmara, mas não havia votos para o mérito, por isso que não foi pautado. O episódio do Felca mostra como isso também é vulnerável aos momentos de opinião pública. A lei que nós aprovamos na Câmara, de autoria do senador Alessandro Vieira, semana passada, ela não seria aprovada, não seria nem pautada se não houvesse o vídeo do Felca. Eu espero que tenham mais situações como essa que ajudam a impulsionar a coragem contra o lobby das Big Techs no Parlamento brasileiro. Se puder ficar mais um pouquinho, talvez a gente consiga fazer mais uma rodada antes de você precisar sair. Deputado Orlando Silva, quero lhe passar. Óbvio que o episódio do Felca
criou uma fonte de pressão inescapável para o Congresso Nacional levar adiante uma proposta dessa. O marco da paralisação do PL das fake news foi exatamente por causa da sua relatoria, com todo o debate que o senhor colocou. E, para esquentar o debate aqui, a discussão aqui, a eleição ainda é daqui a pouco mais de um ano, mas nós já estamos vivendo esse clima eleitoral. Vocês acompanharam, todos aqui acompanharam o que foi o painel aqui com os chefes dos principais partidos hoje do Brasil, né, de centro e centro-direita no Brasil. Então, qual a sua expectativa agora, diante dessa nova pressão, diante desse novo ambiente em que a opinião pública e as pesquisas, deputado Boulos, estão mostrando que há um ambiente específico acontecendo para esse debate? Qual a expectativa que o senhor tem para o avanço dessa discussão? Bom dia, Thaís, Guilherme, Alessandro, Rubens. Agradecer ao João, à Esfera, pela oportunidade dessa nossa conversa. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Olha, eu acredito que tem uma questão essencial para que a gente compreenda o contexto desse debate, que é a fronteira cada vez mais borrada, para não falar inexistente, entre o real e o virtual. Nesse instante, fazemos um debate para esse plenário superqualificado e esse evento transmitido pelo YouTube. A ideia de ambiente digital separado do ambiente real, ela é cada vez mais frágil, mais tênue, e é necessário termos uma convicção de que é necessário preservarmos a esfera pública do debate. Digo isso porque, quando um deputado é empossado, ele ergue o braço no plenário e jura cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal do Brasil. E a nossa Constituição é sempre uma boa referência quando nós vivemos momentos difíceis. Professor Asfor Rocha. O artigo 1º da Constituição, Thaís, fala que o Estado Democrático de Direito é assentado em 4 pilares. Um deles, o pluralismo político. Isso não está ali por acaso. É essencial para a democracia o pluralismo político. E por que eu falo da esfera pública e da dispersão entre ambiente virtual e digital? Que garantir o pluralismo político, ou seja, um fundamento essencial do Estado Democrático de Direito, exige o debate plural na esfera pública. Ocorre que a era digital introduz novidades. Introduz, por exemplo, o algoritmo, que é quem estrutura o debate na esfera pública. E quando falamos de regulação, falamos que é necessário regra para que o debate possa existir, para que ele possa fluir, para que o pluralismo exista. E a operação dos algoritmos, baseado na economia da atenção, é contraditório com a perspectiva de existência de uma esfera pública. Porque a economia da atenção valoriza o extremo, valoriza a polarização contestada na mesa anterior, porque há mais concentração, há mais atenção para as posições extremadas. E o algoritmo estrutura uma fratura na esfera pública. Por que nas nossas famílias quase sempre já existem 2 grupos de WhatsApp? Um com identidade para cá, outro com identidade para lá. Porque isso é da dinâmica das redes. Por isso que eu diria que é desafiador nós construirmos uma regulação que tenha como fundamento a defesa do pluralismo e como essência a defesa da liberdade de expressão. Regulação de plataformas digitais só faz sentido se for para garantir a liberdade de expressão, para que todos os usuários possam, eles próprios, defenderem a sua liberdade de expressão, sem tutela de quem quer que seja. E isso está demonstrado nas democracias mais maduras. Não me consta que a existência do ato dos serviços digitais da União Europeia tenha introduzido qualquer tipo de censura na Alemanha, que foi o país que dinamizou a votação da lei dos serviços digitais. Não consta que a lei da segurança online, em vigência no Reino Unido, que, aliás, temos inspiração aqui na lei do senador Alessandro Vieira, impôs qualquer forma de censura naquele país.
nem que a França é menos democrática em função da lei de serviços digitais. Digo isso porque todas as propostas que vieram à mesa no Brasil têm forte influência e inspiração em normas europeias. O que há são narrativas que tentam traçar características para o debate público que não têm correspondência no debate público, em função de uma irracionalidade que toma conta do debate político no Brasil, ou em função da defesa de um modelo, que é o modelo americano, que cabe nos Estados Unidos. Se eu fosse cidadão americano, talvez eu defendesse a mesma lógica da autorregulação, que é um tipo de regra. O Guilherme Boulos fala, as Big Techs não são estados, não pode estabelecer normas transnacionais, seria mais grave ainda. Mas a lógica da autorregulação, que é a lógica americana, que cabe lá, é uma lógica que a regra é definida pelas plataformas. Por isso que muitos são vítimas, quando retirada de conteúdo ou até derrubada de contas. Qual é a justificativa? Ferir os termos de uso, sabe-se lá Deus em que termos. Então, eu concluo, Thaís, dizendo que defender a democracia é defender a Constituição. O fundamento da democracia pela Constituição é o pluralismo. A esfera pública, que é o lugar do debate político, precisa de pluralismo, não de fratura, não de interdição do debate. E é por isso que é tão essencial a regulação das plataformas digitais, tendo por foco liberdade de expressão, obrigações de transparência e responsabilidade. E você pergunta, mas o que acontecerá se o debate público está interditado? Meus antigos lá da minha família diziam assim, olhe, o que não tem solução, solucionado está. Na medida que o Congresso Nacional não avança e não delibera, há institucionalidades do Brasil que dão conta de enfrentar esses problemas. No caso, o Supremo Tribunal Federal. Já ia trazer o Supremo aqui para a nossa conversa, cuja decisão impacta na omissão do Congresso Nacional. Claro, não, eu quero trazer o STF aqui como participante desse debate, mas o deputado Guilherme Boulos vai ter que se ausentar. Quer se despedir, deputado? Não, só me desculpar com os meus colegas, com todos, tive um imprevisto, vou ter que sair. Estava me sentindo muito à vontade, o João e a Camila decidiram fazer uma mesa mais avermelhada aqui nesse momento para discutir regulação, mas obrigado mais uma vez, João, Camila, pelo convite. E pedir desculpa por ter que me ausentar da mesa. Tá bem. Obrigada, deputado. Deputado Rubens, sem querer assumir aqui que somos de algumas gerações bem antes de você, mas você é jovem, né? Novo no parlamento e certamente já chega com uma cabeça muito mais digital, muito mais virtual, em que a percepção de como o mundo funciona entre a vida real e a vida virtual, fazendo aqui um paralelo com o que disse o deputado Orlando Silva, é muito mais, vamos dizer assim, viva em você do que nas nossas gerações aqui. A gente tem um desafio de tentar compreender como isso tudo funciona maior do que a sua geração. Então, eu acho legal te ouvir, lembrando que o nosso tema é voto, voz e redes sociais, né? A diferença entre a opinião e a decisão. Qual é a sua visão, né, da sua perspectiva mais jovem, até do ponto de vista da política, de como está esse debate hoje? Bem, bom dia, cumprimentando o João, Camila, Aninha, agradecendo também compartilhar essa mesa aqui com o Alessandro, com o Orlando, Thaís. E a gente tem que fazer uma análise, ainda que rápida, sobre a evolução dos meios de comunicação e o impacto que isso causa na democracia. Porque, se não vejamos, no início do século passado, quando surgiu o rádio, aí todo mundo disse, ixi, acabou a democracia. Não vai mais se eleger o melhor candidato, vai se eleger quem falar melhor. Hitler, por exemplo, era excelente na oratória dele. E aí, isso não destruiu a democracia, pelo contrário, fortaleceu, amadureceu e avançamos. Ali pelos anos 70, 80, onde a TV passou a ter uma preponderância ainda maior na sociedade, não brasileira, eu diria mundial, aí o pessoal disse, ixi, agora acabou a política, porque agora não ganha mais o melhor candidato e o da melhor oratória, ganha quem tem o melhor marqueteiro. E aí passou a briga para ver quem era o melhor marqueteiro, isso e aquilo. Não destruiu a democracia. Nesse momento, penso que a gente vive algo parecido.
A gente está no início do século XXI, no primeiro quarto ainda. Portanto, a gente vai ver muitas mudanças, tanto quanto a gente viu mudanças no século passado. E essas mudanças estão começando, e a gente está aprendendo a reagir. A nossa primeira impressão é dizer que as redes sociais e a internet e a IA vai acabar com a democracia. Mas eu me filio na corrente de que ela não vai acabar. Pelo contrário, ela vai fortalecer ainda mais. Precisa que a política se adapte, é certo. Eu fui deputado estadual em 2009, Thaís. E lá eu recebi um ofício do diretor-geral da Assembleia do Maranhão dizendo: está proibido o uso de Facebook nos gabinetes parlamentares. Porque naquela época eles consideravam que Facebook era um mecanismo de entretenimento, de conversa, de animação. Hoje o que eu vejo na Câmara dos Deputados é outro momento. Tem parlamentar que no gabinete dele tem apenas um estúdio. Ele está mais preocupado na repercussão do que na ação. Mas isso não mudou na política, isso mudou nos negócios, isso mudou na educação, isso mudou na forma da gente realizar um debate. Portanto, acredito que é indispensável que nós nos atualizemos, que nós estejamos preparados para essa nova era de comunicação, mas sabendo que ela não vai destruir a democracia, vai fortalecer. Passa pela regulamentação? Passa. Isso significa censura? Em nenhuma hipótese. Pelo contrário, ela vem para democratizar ainda mais o conhecimento, vem para facilitar ainda mais o acompanhamento de todo mundo daquilo que está sendo debatido e vem mudando a sociedade. A gente fala, mas o Congresso só está votando a adultização agora por causa do FELCA. Bem, eu também nunca tinha visto num debate com empresários alguém falar em adultização. As redes influenciam o debate nos dias de hoje. E é isso que a gente tem que estar preparado. Mas, repito, essa evolução não vai destruir a nossa democracia, vai fortalecê-la ainda mais. Eu gosto desse entusiasmo da juventude, né, minha gente? Vamos acreditar que isso vai dar certo. Senador, vamos trazer esse ator que o Orlando Silva já nos colocou aqui, que é o Supremo Tribunal Federal, né, que tem tido uma atuação, e aí, na visão de muita gente, né, uma atuação mais política, avançando, inclusive, sobre aquilo que seria legislar e não apenas regular ou garantir a constitucionalidade das regras. E há alguma expectativa de que se o Congresso Nacional não fizer, o STF vai ter que fazer. Essa vai ser a regra do jogo? Essa é a regra do direito, né? Na realidade, não existe vácuo legislativo, né? Na ausência de uma norma específica, cabe ao juiz demandado interpretar e preencher aquela lacuna. Então, isso está dentro do sistema jurídico, não é uma novidade. Não. O que muda nesse momento, e aí sim por uma inércia da política tradicional, é a ocupação do espaço do debate político por parte do Supremo. Eu acho que esse ponto a gente vai mal, porque nós temos os magistrados se pronunciando de público além daquilo que os autos recomendam. Falta um exercício de autocontenção na manifestação política de vontade dos ministros, na minha visão. Mas no tocante à atuação de jurisdição, não, porque no tocante à votação específica referente ao Marco Civil da Internet, de fato, existia uma dúvida, existia uma demanda, não foi o ministro que quis legislar, ele foi demandado sobre a validade ou não, do ponto de vista constitucional, do artigo 19 do Marco Civil. E, de fato, o Marco Civil da Internet, quem participou da construção do Marco Civil não gosta quando eu falo isso, mas o Marco Civil ele corresponde à época romântica da Internet, onde se tinha uma leitura de que a Internet era neutra, era democrática, e ela é tudo menos neutra e democrática. É um ambiente completamente conduzido, monitorado, manipulável. Ele pode ser manipulado por uma questão financeira ou por uma questão ideológica. Então, a evolução da sociedade levou à clara necessidade de uma regulamentação mais densa. Nós falhamos em fazer essa regulamentação e a consequência foi ter uma decisão do Supremo que se aproxima muito de partes do texto que eu apresentei no Senado e que Orlando foi relator na Câmara dos Deputados, relator, imagino ainda, na Câmara dos Deputados. Acho que a gente não pode demonizar a atuação do judiciário, a gente tem que entender dentro do nosso sistema, o juiz não atua porque ele quer, ele é demandado, e se ele é demandado, ele vai ter que dar uma resposta, utilizando das mais diversas ferramentas de interpretação para preencher uma lacuna. Acho que essa votação que nós tivemos na semana passada na Câmara dos Deputados, que eu espero ter a conclusão agora no Senado,
aprovando pela primeira vez, eu repito, a primeira vez nas Américas que você legisla no tocante a ambiente digital, na proteção de crianças e adolescentes. Se a gente consegue dar esse passo, a gente vai ter uma série de lições ali. E essas lições podem facilitar um passo adiante, que é de regulamentar. A gente tem que tirar, e fica muito fácil quando você compreende, tira a questão de democracia, de debate de opinião. Vamos falar de patrimônio. Hoje, as facções criminosas estão migrando com uma velocidade muito grande para o ambiente digital, porque os crimes patrimoniais praticados em ambiente digital hoje representam valores muitíssimo maiores do que aqueles da vida real. E nos falta uma legislação que proteja mais, porque essas empresas, elas têm capacidade de saber se o conteúdo é de phishing, ou seja, de pescaria para fraude, ou se é uma propaganda natural. Por muitos e muitos anos, o Google dava como primeiro resultado de uma busca de banco links fraudulentos. Por anos. E hoje continua dando, só que agora pelo menos vem lá dizendo, é patrocinado. Porque se o golpista pagar o patrocínio, a empresa não se faz de inocente, ela coloca lá o resultado. E induz as pessoas a ser vítima de um crime. Então, assim, compreender o que é um ambiente digital, que ele não é um ambiente isento, que ele não é um ambiente democrático e que ele precisa ser regulamentado, é um passo fundamental. A partir daí, basta seguir o limite que a Constituição estabelece. A gente vivenciou, já vão para 5 anos, pelo menos, de debate sobre o tema. E todo o debate já está muito sedimentado na sociedade. A necessidade da regulamentação e a preocupação com a liberdade de expressão. Isso é plenamente compatível, basta respeitar o que está na Constituição. Livre expressão, vedado anonimato. Então, se você me permitir vedar impulsionamento velado e conta falsa, eu não quero mais nada, basta isso. Se eu não tiver conta falsa, e se eu não tiver impulsionamento não comunicado ao usuário, eu resolvi 90% dos problemas. Porque aí eu vou poder punir o criminoso, qualquer que seja o crime. E aí a coisa avança. Eu ia exatamente colocar a questão da punição como uma opção, deputado Orlando Silva, porque, pela urgência do debate, o que o senhor considera hoje, se o país tiver que optar diante da intransigência, diante da interdição, de questões fundamentais para um acordo que parecem intransponíveis hoje. Se a gente pudesse escolher entre buscar a regulação dos algoritmos ou punir quem já, sob a legislação, a proposta colocada, ou punir a desinformação, punir a fake news, punir o crime mesmo nas redes sociais. Olha, o crime é crime, no universo virtual, como se fala, ou no mundo real. Crime deve ser punido sempre que identificado, processado, direito de defesa, etc. Então, não está em debate qualquer tipo de sanção que deve ser aplicada a quem cometer crime. O desafio é como você estabelece os parâmetros num ambiente que é distinto. Por exemplo, desinformação. Pense um conceito difícil de você estabelecer. No debate da Câmara, tem 88 projetos de lei vinculados a essa discussão sobre desinformação. 16 conceitos diferentes. Na minha percepção, todos imprecisos. Porque desinformação não é mentira. Porque fake news parece que... associação de desinformação com fake news. Até porque se é fake não é news, né? Digamos assim. Não pode ser mentira e ser notícia, digamos assim. Mas nada como a força do marketing de criar tem toda uma discussão em torno de desinformação, de pós-verdade, porque desinformação é um dado que, tirado de contexto, ganha outro significado. Então, o nosso desafio, eu acredito, quando eu falo que o núcleo de uma ideia de regulação deve ser obrigações de transparência. Para quê? Para que, respeitado o segredo industrial, digamos assim, a sociedade e especialistas possam avaliar se aquele serviço digital oferecido oferece alguma ameaça a direitos fundamentais. Obrigações de transparência que a Europa já tem nas leis de serviços digitais. Segundo núcleo, responsabilidade. A decisão do Supremo Tribunal Federal já apontou.
quando há impulsionamento, ou seja, quando há ganho por parte de uma plataforma digital, se houver dano, e eu queria registrar a presença do presidente Michel Temer, e dialoguei com ele sobre essa matéria, quando há dano a uma determinada pessoa de conteúdo publicado e impulsionado, há que se ter responsabilidade solidária de quem ganhou com aquele impulsionamento. Isso é um consenso, imagino eu, né? Então, e você estabeleceu um dever de cuidado, que está presente com outro formato numa lei do senador Alessandro Vieira, que, assim como nós não toleramos tráfico de drogas, tráfico de armas, pedofilia, não devemos tolerar nada disso, o que é crime também não deve ser tolerado no ambiente virtual. E deve ser responsabilidade de quem opera o serviço ter o cuidado de impedir o cometimento de crimes, sob pena de ser responsabilizados. É o segundo pilar. E o último pilar essencial, volto a ele, a defesa aberta da liberdade de expressão, oferecendo um devido processo para que cada usuário, ele próprio, possa defender a sua plena liberdade de expressão. O nosso desafio é estabelecer um parâmetro regulatório que garanta liberdade de expressão, responsabilidade por quem comete crime na internet e ter obrigações de transparência. Enquanto o Congresso não decide, eu finalizo, o Supremo Tribunal Federal deliberou, num caso que durou 10 anos sendo examinados, eu próprio atravessei a rua no Palácio da Praça dos Três Poderes mais de uma vez para apelar que o Supremo não decidisse, porque iríamos decidir. 5 anos depois de apelos, o Supremo tomou a sua deliberação. E, nesse instante, o Tribunal Superior Eleitoral está, uma vez mais, debruçado sobre a matéria, e o TSE tem tomado decisões que têm tido impactos no processo eleitoral. Em 2022, houve uma decisão importante, para a eleição de 26, imagino que haverá, caso a Câmara e o Senado não votem finalmente o Código Eleitoral, que está consolidado, votado na Câmara, o Senado fazendo modificações, que seria a lei que iria permitir nós termos as regras para um melhor ambiente em 2026. Portanto, volto ao que não tem solução, solucionado está, porque se o parlamento for omisso, e é um direito político de ser omisso, o Poder Judiciário, que não pode ser omisso quando provocado, tomará as decisões para garantir a devida segurança no processo eleitoral, que é algo essencial para a nossa democracia. Mais do que um direito, é uma escolha política, né, deputado? Se escolher assim fazê-lo, haverá consequências? Sou ativíssimo na defesa das prerrogativas do parlamento. Eu sou daqueles que creem que nós deveríamos votar, não necessariamente sustentando as minhas perspectivas, os meus pontos de vista. Eu não tenho problema de ser minoria. Eu vou lutar para ser maioria. Posso ser minoria, mas o erro do parlamento é a omissão. Esse é um erro gravíssimo. E depois não adianta lamentar, afirmando que o judiciário está ocupando um espaço. Ocupa um espaço deixado pelo legislativo para atender uma necessidade da sociedade brasileira. Deputado Rubens, quero tratar um pouco aqui da proteção do eleitor. A gente falou aqui da questão das crianças e falando dos crimes, mas tem uma missão aí que é mais difícil, porque ela chega a ser mais abstrata. Se a gente, por exemplo, não consegue determinar o que é uma desinformação, e no campo da política, da defesa da posição política, aí é que a difusão de conceito ela aumenta, mas a proteção do eleitor, para ele não ficar no limbo, para usar a expressão aqui do deputado, entre ser informado ou ser manipulado. Onde é que o senhor enxerga ferramentas e num fast track político que sejam capazes de serem adotadas a tempo de proteger a escolha do eleitor? Se a escolha do Congresso ou do Parlamento for a omissão, o eleitor não terá essa opção. Ele não vai poder se omitir na hora de votar e, portanto, ele estará exposto a todo tipo de manipulação até lá. Olha, quem protege o eleitor são os outros eleitores. Explico. Se alguém está divulgando uma mentira, uma informação falsa ou cometendo um crime, provavelmente é um candidato ou algum partidário que tem algum interesse. Quem fiscaliza os candidatos e os partidários? O cidadão, o eleitor. Então, termina que deve haver uma rede de autoproteção, onde todo mundo defende a democracia. O problema é, hoje não há uma tramitação lógica de como isso deve acontecer. É onde entra a questão da regulamentação. Se você regulamenta, você está apenas cumprindo a Constituição Federal e dizendo, ei,
não há ninguém no país, nenhuma instituição, que seja absolutamente irresponsável, no sentido de não ter que se responsabilizar. Por mais que o Supremo Tribunal Federal tenha decidido pela constitucionalidade lá do Marco Civil da Internet, o que a gente viu na Câmara na semana passada, na CCJ, foi o caminho inverso. A CCJ aprovou um projeto dizendo que os provedores de internet não podem ser responsabilizados e, se houver uma decisão judicial, ela será nula. Neste caso, o que nós temos que fazer é uma opção: defender os provedores ou defender a Constituição. Eu fico com a Constituição. Senador, temos um último minutinho aqui, até por prerrogativa, vou deixar a última palavra com o senhor. Sobre esse mesmo tema que eu tratei com o deputado aqui, né, a questão da manipulação da informação e a exposição que o eleitor certamente ficará a ela. Infelizmente, eu acredito que nós vamos ficar ainda na dependência de decisões judiciais, né? É como eu registrei aqui, a compreensão de que o meio digital não é neutro. Então, não é suficiente depositar nas costas do eleitor discernir o que é e o que não é verdade, ou se aquela informação é de qualidade. Porque não é uma luta aberta e leal. Você consegue direcionar o volume de informações para um caminho ou para o outro. É onde entra o impulsionamento não identificado, onde entram as contas falsas, os exércitos de robôs, tudo aquilo que gera uma impressão de densidade para determinados candidatos ou personas, e que na vida real não existe. É tudo pago, é tudo financiado. Então, é um desafio muito grande que vai ser resolvido se a gente não tiver capacidade de legislar, e eu acho que não teremos a tempo, ainda que a gente vá persistir na tentativa de fazê-lo, mas acho que não teremos, vai ser novamente a Justiça estabelecendo parâmetros, exigindo a retirada de conteúdos, exigindo a identificação dos impulsionamentos. Já está na resolução anterior, de que todo o impulsionamento de conteúdo político seja identificado, mas isso é burlado constantemente. As empresas não assumem a responsabilidade. Eu acho que essa é a grande virada de chave que o projeto atual de proteção a crianças vai ensinar. A gente tem que ter as empresas responsabilizadas, porque elas lucram, seja que elas lucram com impulsionamento pago ou lucram com a atenção, com o tempo de tela. Então, acho que essa lição compreendida, nós como sociedade vamos avançar. E registrar novamente o agradecimento pela oportunidade de estar aqui e o grande momento político que a gente teve na semana passada, de você ter oposição e situação atuando em conjunto em defesa de um público extremamente vulnerável, que é de crianças e adolescentes. Então, acho que a gente deu, na semana passada, e vamos continuar, uma lição de que é possível, sim, ainda no Brasil, fazer boa política. E o esgarçamento social agradece essa cola para evitar que a gente viva ainda mais rupturas. Quero agradecer aqui ao deputado Rubens Pereira Júnior, senador Alessandro Vieira, deputado Orlando Silva, também ao Guilherme Boulos, que teve que sair por esse debate. Esse debate é fervilhante, certamente vamos voltar a ele muitas vezes. Obrigada.